coordena os trabalhos da evangelização juvenil junto com o Mauro, coordena também o grupo de estudo, o grupo de Evangelho no Lar, e ela vai nos deixar a sua mensagem de hoje à tarde, e nós agradecemos a sua presença, né? E que Deus esteja com ela, que o irmão José e todos os benfeitores da casa estejam do lado dela, inspirando esse momento tão importante para nós. Boa tarde. Que Jesus, nosso mestre amigo, e toda a espiritualidade amorosa possa nos amparar neste momento. Como o Rui sempre fala, né, das nossas atividades da Casa Espírita, e é através das atividades da Casa Espírita, como palestra, passe, a água fluidificada, o atendimento fraterno, as atividades de oração e diversas outras atividades que a Casa Espírita nos proporciona, ela cumpre o seu papel de acolher, consolar e esclarecer. Esse acolhimento, esse consolar e esse esclarecimento vem das atividades que a Casa Espírita nos propõe, tem para todos nós. E diante das nossas aflições, muitos de nós recorremos à Casa Espírita a fim do auxílio e da ajuda espiritual que sabemos que aqui ela nos proporciona. Muitos de nós, através das nossas aflições, chegamos à Casa Espírita na busca do passe para reequilibrar-nos, né? Diante das nossas aflições, sejam irritações, momentos em famílias, no trabalho, ou até momentos de raiva, que são as nossas aflições, né? A gente então desequilibra e pensa, vou lá no centro espírita para tomar um passe e me reequilibrar. Muitos de nós chegamos na Casa Espírita e recorremos logo a esse procedimento ou a essa atividade que a Casa Espírita nos fornece. Porque sabemos que, através do passe, nós vamos nos reequilibrar, sim, né? Vamos nos reequilibrar por quê? Porque todo auxílio, através do passe, tem a ajuda do plano espiritual. Por isso, a gente sente uma melhora, o corpo fica mais disposto, a nossa alma, o nosso espírito se sente mais equilibrado. E depois das atividades do passe, normalmente, a gente tem a água fluidificada, né? Aqui. E aonde a espiritualidade complementa o trabalho do passe, colocando a medicação naquela água que nós tanto necessitamos. Aí a gente se sente melhor ainda, né? Mas acontece que, se a gente vem na casa, só toma o passe e a água fluidificada, e não busca o conhecimento de como tudo procede, corre o risco de, daqui a 3 horas, depois do passe, a gente desequilibrar e voltar tudo ao normal. O passe e a água fluidificada são maravilhosos, mas o importante também é a palestra, como nós estamos fazendo aqui, porque é na palestra que nós vamos receber a instrução de como tudo isso funciona para prolongar o nosso bem-estar físico e espiritual. Então, uma complementa a outra. As atividades do atendimento fraterno aqui na casa, as atividades proporcionadas pela nossa casa de oração pelo WhatsApp, o Evangelho no Lar, o estudo da doutrina espírita, tudo isso vem somar para que nós consigamos manter-nos por mais tempo em equilíbrio.
receber o passe e manter esse bem-estar que ele e a água fluidificada nos proporcionam por muito mais tempo. Não só conosco, mas muitas das vezes levando até aqueles que chegam até nós. Pelo fato de estarmos tão bem, também podemos transmitir, através de um abraço, de um sorriso e de um aperto de mão, esse bem-estar que recebemos ao nosso próximo, ao nosso amigo, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre qual é a relação entre o passe e a palestra, que é muito importante, né? Para que a gente comece a perceber que, se a gente descobre que existe um amigo que não está legal, vamos recomendar o passe, mas também vamos fazer força para que ele venha buscar a palestra, para que ele compreenda melhor todo o processo, né? Que ele faça parte dessa mudança interior também. Porque é muito fácil, das vezes, a gente receber o auxílio. Mas se eu não faço a minha parte, o auxílio não se mantém. Porque eu mesmo acabo colocando tudo para fora, o que eu acabei de receber. É um trabalho em conjunto. Enquanto as palestras fazem o trabalho íntimo de nos acordar, mudar nossos pensamentos, né? A palestra tem essa função, despertar na gente. O porquê que eu estou passando por essas dificuldades, o porquê dessas aflições, o porquê desse medo, o porquê desse temor. É na palestra que a gente vai começar a compreender melhor o que está acontecendo e o porquê está acontecendo. Às vezes é uma palavra que o palestrante traz e que desperta em nós, sem contar que o tratamento já começa na palestra. Aqui, neste momento, a espiritualidade, como está aqui nessa foto, a espiritualidade já está nos auxiliando. Já está doando a cada um o de que necessita, né? Então, esse tempo que a gente tem de meia hora na palestra faz parte do tratamento, porque nós estamos nos colocando nesses 30 minutos, como disse o Rui, a nossa mente, o nosso pensamento em adquirir o conhecimento. Estamos olhando para a atividade que está tendo agora. Estamos absorvendo o conhecimento que está tendo agora. É o tempo em que a espiritualidade tem para que a gente se acalme, se asserene, e ela então comece a trabalhar a gente melhor, comece a auxiliar a gente de uma forma melhor. Porque diante das nossas atribulações, nós até fazemos as nossas preces em casa, mas estamos tão desesperados e focados em outras coisas que nem percebemos. Então, é neste momento em que todos nós estamos aqui concentrados, que a espiritualidade já está tratando um a um, de acordo com a sua necessidade. Por isso se faz necessário essa questão da palestra e desse tempo da palestra. Os passes nos oferecem energias anímicas e espirituais, que atuam diretamente no nosso perispírito. E é através do passe, né, que a gente vai receber essa energia direto, né? O passe é individual, quando é nas salas. Agora nós não estamos podendo ter o passe individual, né? O passe é coletivo. Mas quando ele se faz nas salas, né, ele é individual e ele vai direcionado para a sua necessidade. Tanto na palestra como no passe espírita, tem um atendimento da espiritualidade. Hoje nós vamos ter o passe coletivo, mas vamos lembrar que os espíritos já estão desde já nos auxiliando, nos amparando, acalmando os nossos sentimentos, serenando os nossos pensamentos para que a gente tenha mais equilíbrio, né? Mas então uma complementa a outra. Olha aqui o passe, né? E a espiritualidade em volta do passista, para que
possa ser o atendimento também espiritual. E isso é na palestra que a gente começa a descobrir como funciona. E aí a gente começa também a perceber que a espiritualidade faz a parte dela, e agora eu preciso fazer a minha parte também. Podemos ver que uma complementa a outra. Se assistimos à palestra para depois tomar o passe, estaremos mais receptivos, né? Para a segunda fase, que é o passe. A palestra nos faz refletir e nos esclarece. O passe vem complementar e fechar todo aquele esclarecimento que a gente acabou de receber. Porque, embora a gente só olhe para o corpo físico, o espírito, ele vai além, né? Nós estamos aqui, mas quanto espíritos, estamos sentindo, com certeza, a presença dessa espiritualidade. Então, o processo se complementa. Palestra, passe e água fluidificada, para que nós possamos manter esse nosso equilíbrio. A dor sempre nos chama para ao encontro da espiritualidade. É através da dor que nós despertamos para buscar a espiritualidade em nós, que muitas das vezes a gente deixa, né, ao segundo plano, vivenciando as coisas materiais, não sabendo lidar com as aflições, e aí então vem a dor, a gente se busca outra vez e começa a compreender, né? A palestra espírita funciona como? O que ela pode nos ajudar? Na palestra espírita, ela vem procurar lembrar o que Jesus nos ensinou. É através da palestra espírita e através dos temas proporcionados pelos palestrantes, ela vem nos relembrar Jesus, que muitas das vezes fica esquecido em nós. E a mensagem de Jesus é sempre amar ao próximo como a si mesmo. A grande mensagem desse mestre. Para que as nossas aflições sejam amenizadas, é necessário amar. Mas como amar? Amar é impor? Não. Amar é compreender. A proposta do Cristo é essa. Vamos amar. Vamos compreender o nosso próximo. Vamos aceitar as suas diferenças. Eles não são perfeitos. E nós também não somos perfeitos. Então é necessário amar, sim. Compreender que ele ainda não aprendeu aquilo que ele está cometendo de erro. Ele ainda não aprendeu. Mas um dia ele vai aprender. Ensina-nos muitas coisas que o Evangelho não pode explicar adequadamente. Nas palestras espíritas, nós trazemos, às vezes, temas do Evangelho de Jesus, como as parábolas, como seus ensinamentos, que a gente ainda não compreendia muito bem. Mas, à luz da doutrina espírita, abrindo o leque que a doutrina espírita nos fala, além do corpo físico, da espiritualidade, da imortalidade, né? Da pluralidade dos mundos, nós começamos então a compreender melhor as parábolas e os ensinamentos do Cristo. E antes de eu chegar aqui, eu estava refletindo sobre uma parábola, não vou falar toda, mas a parábola do filho pródigo. É aquele pai que tem 2 filhos. E um filho se mantém com o pai. E o outro tinha tudo. O pai dava riqueza, comodidade, educação. Mas esse filho quis sair e ir ao mundo, descobrir as coisas boas que o mundo oferecia. Então ele vai, perde toda a sua fortuna, porque o pai permitiu que ele levasse alguma coisa. E ele perde. Ele goza do mundo e todas as emoções que aquele mundo dá e perde tudo. Ele retorna ao pai e o pai o abraça e o aceita outra vez. A parábola do filho pródigo, nós podemos colocar meio que como nós. Todos somos filhos do mesmo pai, do mesmo Deus.
E Ele nos ama igualmente. Mas nós queremos experiências novas e nos afastamos das suas leis, da sua mensagem trazida pelo próprio Cristo. E aí então encontramos, muitas das vezes, o sofrimento. Porque, como diz os Espíritos, na vida encarnada, tudo passa. E depositamos a nossa alegria em casas, bens, posições sociais e tudo passa. Aí nós, diante da aflição e da dor, voltamos a este Pai. É isso que nós estamos voltando. Nós estamos buscando aqui a nossa espiritualidade. O nosso reencontro com a espiritualidade que nós perdemos diante da vida. Diante de várias encarnações que nós passamos. E toda a mensagem de Jesus está no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E já nos dá um conforto enorme saber disso. Saber que Deus ampara a todos nós e aguarda por todos nós. Jesus nos perdoa. Por isso nós também precisamos aprender a perdoar o nosso próximo. Mas a doutrina espírita também traz o consolo e o conforto aos que sofrem, ao mostrar-lhes a causa e a finalidade do sofrimento. A doutrina espírita vem mostrar isso para a gente. Por que eu estou sofrendo? O que aconteceu? E qual é a causa, né? E qual é a finalidade desse sofrimento? Por que isso tudo? E isso está contido no nosso livro, o Livro dos Espíritos. A gente encontra essa informação mais definida na doutrina espírita, né? Então, a gente, através das palestras, a gente vai descobrindo essa questão da causa e da finalidade, né? Por que nós sofremos. E descobrimos que somos imortais, né? Então, Deus não está sendo mal comigo. Existe uma causa e existe uma finalidade. E que quando a gente compreende na doutrina espírita que somos imortais, aí já fica mais tranquilo. Então, quer dizer que eu estou aqui como se estivesse matriculada numa escola. Nós colocamos os nossos filhos na escola, não é verdade? E eles vão fazer o jardim, o ensino médio, né? Na minha época era o 2º grau, né? O científico, e depois vão para a faculdade. Eles vão, através da escola, que nós colocamos aqui, vão aprendendo. E nós, quanto espíritos, temos nas reencarnações a oportunidade de aprender. Então, os espíritos nos dizem que, nesta encarnação, nós todos estamos matriculados no planeta Terra, buscando as lições necessárias para o nosso engrandecimento, para o nosso crescimento. E qual é a lição? Na escola é matemática, português, física, geografia, química. E qual é a lição do espírito diante da encarnação? Aprender a paciência, aprender a tolerância, aprender a humildade. Nós estamos matriculados aqui, né? Para aprender as virtudes, para que a gente então alcance a verdadeira paz. Tudo isso a gente aprende através das palestras. E esse conhecimento vem nos auxiliar para que, diante das dificuldades, a gente se sinta mais firme. Não, eu estou passando por isso porque algum motivo tem. E, às vezes, fui eu mesmo que provoquei. O tempo está meio feio, leva guarda-chuva. Ah, não vou levar o guarda-chuva. E não leva. Pegou chuva e ficou resfriado. A culpa foi de quem? Do guarda-chuva? A culpa foi minha, que eu não levei o guarda-chuva. Então, a gente também precisa observar isso, que muitas das vezes, nesta encarnação mesmo, nós criamos algumas dificuldades para nós. Mas é verdade que algumas dificuldades nós trazemos já de vidas passadas.
porque a gente precisa aprender. E diante das aflições que vão trabalhar a nossa intolerância, a nossa tolerância, vão trabalhar a nossa paciência, a nossa humildade, a gente se irrita. E aí fica se prejudicando cada vez mais. Então, nessas duas obras, o Evangelho e o Livro dos Espíritos, nós podemos encontrar o amparo através da mensagem de Jesus e o auxílio através da mensagem dos Espíritos. Conhecimento espírita, né? Acolhe, consola e esclarece. Vamos falar um pouquinho mais agora de Espiritismo. Na doutrina espírita, naquele livro que eu falei para vocês, o Livro dos Espíritos, nós já temos de cara a pergunta: que é Deus? E Kardec pergunta aos espíritos e os espíritos respondem: é amor. Com outras palavras. Mas ele responde: Deus é amor. E aí, então, nós já vamos descobrindo que aquela criança que nasceu com algum problema físico não é um castigo para os pais e nem um castigo para ela. Porque Deus é amor. Ele nos dá a oportunidade. Mas se a gente não abre o leque para compreender melhor quem somos e por que estamos sofrendo, muitas das vezes nós jogamos a culpa em alguém ou em Deus. No Livro dos Espíritos nos fala que somos espíritos. Nós somos espíritos hoje reencarnados num corpo físico. Somos espíritos tendo uma experiência corporal, né? Mas somos espíritos. E os espíritos são imortais. E, então, aquilo que a gente tinha tanto medo da morte, e que há 2 anos estamos convivendo com a morte de uma forma tão próxima, né? Já dá um alívio. Porque aquele meu ente querido que desencarnou ou que morreu, ele não sumiu, ele não acabou. Ele ainda continua vivo lá no mundo espiritual. Só o corpo físico que morreu. Vamos colocar assim, que terminou a fase do corpo físico, então ele fica ali. Vou colocar o termo biológico. Morreu o corpo físico. Mas o espírito não. O espírito se desprende e volta ao mundo espiritual para continuar sua jornada. Aí, as mães, tão assustadas e com medo que realmente a perda de um filho é uma dor imensa. Quantas recorreram ao consolo do Chico Xavier? Nas cartinhas enviadas pelos seus filhos: mamãe, eu estou aqui. Tem o auxílio do vovô, da vovó, contando as suas histórias que continuam no mundo espiritual. E muitas das vezes, consolando as suas mães, os seus pais. Ou os seus pais consolando os seus filhos. A vida continua. Quando eu percebo que você está triste, mamãe, eu também me sinto triste aqui. Olha, quer consolo maior que isso? Mamãe, continue a sua caminhada, porque eu também estou caminhando por aqui. A morte não existe. Nós crescemos, vivemos por muito tempo e por muitas encarnações com esse temor. Existe o respeito, é claro. Ninguém quer morrer. Mas ela é só uma passagem. Quando criados como espíritos imortais por Deus, Ele nos deu a oportunidade, de, através da reencarnação, que é isso que nós estamos vivendo aqui, dessa encarnação, progredir. É aquilo que eu falei. Nós não colocamos os nossos filhos na escola para um dia se formarem. Deus nos criou espíritos, nós imortais,
através da reencarnação e através das dificuldades que vão trazer as tarefas que nós precisamos, né? A paciência, a humildade, a tolerância, nós então vamos progredindo. Progredindo. Progredindo para onde, Maristela? Progredindo na condição de espíritos. Seremos a cada encarnação e a cada tarefa bem cumprida, seremos espíritos melhores, mais amorosos. Como disse o Cristo, um dia poderemos ser igual a Ele e até mais que Ele. Em bondade, em caridade, em amor. Tá bom, gente? É isso que faz com que... são essas as virtudes que fazem com que o espírito evolua, cresça, ilumine-se e seja feliz. Porque enquanto a gente tiver em nós raiva, ódio e rancor, nós não vamos conseguir ser felizes. É necessário perdoar para alcançar a felicidade. E, para terminar, a lei de causa e efeito. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Eu posso plantar, como eu falei, né? Mas eu vou ter que colher. Se eu faço coisas boas, numa próxima encarnação, ou se eu faço uma coisa boa, amanhã mesmo eu vou estar colhendo uma coisa boa. Agora, se eu faço uma ação em desencontro com as leis divinas, eu vou ter que colher a mesma ação, a mesma vibração. Entendeu? Então, Deus permite que a gente viva e que a gente faça as nossas escolhas. É o filho pródigo, né? Mas é necessário colher. Plantou, colhe. Então, as palestras espíritas vêm nos despertar para isso, que somos herdeiros de nós mesmos, quanto espíritos, e somos responsáveis pelas nossas ações. O amigo pode dizer, vai Maristela, faz, faz. Mas quem aperta o botão sou eu. Não tendo mais desculpa para a gente jogar a culpa nos outros. É o despertar da consciência. E quando eu desperto, eu descubro que o conhecimento que me faz ser cada dia mais feliz. É através desse conhecimento em que a gente faz com que o auxílio da espiritualidade permaneça cada vez mais conosco, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo e nos conduzindo ao caminho do bem e do amor. Era essa a mensagem da noite de hoje, das atividades que a Casa Espírita nos traz para o despertamento e a evolução do espírito imortal que somos. Boa tarde.